Olá, é um prazer estar com você aqui. Adolescente e jovem, nós também temos uma programação toda especial para você. Todos os sábados, para você adolescente, às 18 horas e às 20 horas, para todos os jovens nós temos o Connect. E lembrando, todos os nossos encontros são online e pelo Zoom. Para mais informações, entre em contato com o pastor Jefferson ou com o Sóstenes, presidente da UMP. E mais uma dica para você, hein? Nós voltamos à nossa escola bíblica dominical, de forma presencial. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos reunidos adultos e famílias, com uma série excepcional, um estudo em Atos dos Apóstolos sobre os 30 anos que mudaram o mundo. Adolescente, jovem, você também tem escola bíblica dominical, através do aplicativo Zoom. Entre em contato com o pastor Jefferson ou Sóstenes, presidente da mocidade, para receber o convite. É logo após a abertura aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. Aos domingos, das 8 às 8h30, antes da Escola Bíblica Dominical, nós temos duas programações muito especiais e muito abençoadas para você. Homens e mulheres em oração, reunidos ao mesmo tempo, porém em salas separadas nas dependências da nossa igreja, com o intuito único de orar e buscar ao nosso Deus. Entramos no mês de maio, o mês da família. Todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, temos estudos bíblicos no nosso canal do YouTube. O tema é Famílias Fortes em Tempos Difíceis. Venha, participe conosco, você e sua família. Ei, você ainda não segue o nosso perfil no Instagram? Avisos e palavras diárias ministradas especialmente para o seu coração. E claro, ative o sininho para você ficar ligado em tudo de novo que vai acontecer. Ah, e também temos a nossa fanpage no Facebook. Corre lá e deixa a sua curtida. E não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @segundaIPUT. Você sabe o que é link na bio do Instagram? É um link onde você encontra várias informações sobre a nossa igreja. Formulários, avisos, programações e você também tem acesso a todas as nossas plataformas digitais. Interaja com as nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe. Seja abençoado e também abençoe a todos ao seu redor. O mundo está cada vez mais digital. Ah, antes que eu me esqueça, se inscreva no nosso canal e para você receber todas as nossas informações, ative o sininho que está aqui do lado direito da sua tela. E muito importante, curta, comente e compartilhe. A nossa programação já vai começar. Deixe o seu celular no silencioso. Aproveite esse tempo. Deixe que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Queridos irmãos, quero saudar cada um de vocês e cada família com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus no Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Os nossos encontros no mês de maio visam trazer encorajamento a nós, nesses tempos difíceis, para que cada um de nós, que vivemos em família, experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a felicidade que todos nós almejamos no ambiente familiar. Esse é o nosso objetivo nesses encontros. E hoje, mais uma vez, vamos estar reunidos aí ao redor da palavra de Deus, para sermos desafiados e encorajados pela sua palavra. E eu quero convidar você, antes de tudo,
para um tempo de louvor. Acompanhe a nossa equipe de louvor e depois nós vamos estar orando, pedindo juntos a bênção de Deus para esse tempo de edificação através da palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus, segurado no fogo. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Feche os seus olhos por alguns instantes. Você que está aqui no templo, você que está em casa, você pode erguer as suas mãos ao Senhor? Eu queria convidar você a, junto comigo, erguer as mãos assim para o alto, para declarar: o Senhor age em todo o tempo e Ele age como quer, Ele age da forma que quer. E nós vamos continuar declarando, porque o Senhor não precisava fazer mais nada nas nossas vidas para provar que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Mas nós vamos adorá-lo, declarando isso nas regiões aí, ó, no mundo visível e invisível. Que aqui se reúne um povo que crê que esse Deus é o único, santo, verdadeiro. E eu queria que a gente cantasse esse refrão só mais uma vez. Se Ele fizer, se Ele não fizer aquilo que a gente pensa, porque Ele está fazendo em todo o tempo, da forma que Ele acha a melhor, e a vontade dEle é boa, agradável
e perfeita. Fala comigo, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Vamos cantar esse refrão? Fala para sua alma, ministra igual o rei Davi. Ele é Deus, sempre será Deus na minha vida. É o Deus Criador. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Quem sabe Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Fala para a pessoa que está perto de você, Ele é Deus. E nós estamos cantando desde o começo que Ele é o Senhor da cura. O Senhor é o nosso castelo forte, protegidos debaixo das mãos desse Deus. Nenhum mal vai prevalecer contra nós. Amém, Igreja Santa? Você já olhou para a pessoa do seu lado e deu um sorriso? Você vai cantar com ela no céu. Amém? Tá de máscara, mas dá para ver o sorriso, com a expressão. Que bênção! A igreja viva do Senhor se reunindo aqui, se reunindo em casa. Você está na transmissão, acompanhando. Como é bom sermos irmãos e podermos declarar que Ele é castelo forte na nossa vida. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte a Deus fiel. E Ele triunfa sempre. Igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido.
prostramos diante de Ti, Senhor. O nosso convidado de hoje, o pastor convidado, pastor amigo, já de longa data, pastor Amaury Oliveira, é pastor da Igreja Presbiteriana da Penha. A Igreja Presbiteriana da Penha é uma igreja querida, foi lá que eu comecei o meu ministério pastoral. E eu tenho a honra hoje, a alegria, o privilégio de termos a mensagem hoje transmitida pelo reverendo Amaury Oliveira. Antes de passar a palavra para ele, eu quero agradecer a ele, agradecer à igreja pela sua disponibilidade em nos atender tão prontamente. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra desafiadora para você nesse nosso encontro. Curve a sua fronte, nós vamos orar e em seguida o pastor Amaury vai estar trazendo a mensagem para nós. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, é na sua presença que nos colocamos mais uma vez. É na sua presença que colocamos as nossas questões, as nossas expectativas, até as nossas ansiedades. É na sua presença que nos prostramos para adorá-lo e para reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ó Deus, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Usa, Senhor, a vida do teu servo, para que a tua palavra seja pregada, ensinada, traga encorajamento, consolo e esperança aos nossos corações nestes tempos difíceis. Fala, Senhor, aos nossos corações. Abençoa, Senhor, cada família agora que está ao redor deste culto, que está conectada conosco. De maneira muito especial, Senhor, nós te pedimos, abençoe as famílias. Aqueles que porventura estão vivendo crises em seus casamentos, crise no relacionamento com seus filhos e com a família de modo geral, crises financeiras, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que hoje à noite, mais uma vez, o Senhor abençoe esses corações sofridos, a fim de que encontrem encorajamento, esperança, força na caminhada junto ao Senhor. Nós te oramos e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Paz seja com todos, queridos irmãos. É um prazer grande poder falar com vocês hoje e ministrar assim a palavra do nosso Deus nesse dia, nesse momento especial de culto. Agradeço o pastor Honório pelo convite, privilégio de falar para vocês nessa noite e ter esse contato ainda aqui, por vídeo, pela internet, mas é sempre bom ter aproximação, contato com o povo de Deus. Breve, Deus nos dará a oportunidade de estar de volta aí com viagens, contatos mais pessoais, próximos, então estaremos aí com os irmãos com a graça e permissão do nosso bom Deus. Hoje, nosso desafio, nossa agenda é conversar um pouco sobre família, sobre vivência familiar aqui à luz das Escrituras Sagradas, e eu queria convidar você para meditar comigo numa passagem da Escritura. Na verdade, vamos pensar na conjuntura inteira de uma família da Escritura Sagrada e pensando nessa família, eu quero trazer aqui alguns princípios bíblicos que são extremamente importantes para nós nessa conjuntura. Famílias saudáveis, numa conjuntura de tanta enfermidade emocional, moral, famílias sólidas num tempo tão difícil, tão complexo como esse que vivemos. Texto do qual quero partir com vocês para pensar no cenário todo desta família. É uma família que a Bíblia fala, gasta bastante capítulos para falar sobre ela, então eu não vou ler a história inteira mencionada, ou a história inteira onde a Bíblia menciona essa família, mas apenas aqui um versículo e depois vamos lembrando de outras verdades sobre essa família aqui na Escritura. A família do rei Davi. Eu queria convidar você para fazer uma visita para esta família e pensar na realidade desta casa e nas verdades que as Escrituras trazem para nós acerca de vida familiar.
2 Samuel capítulo 6, versículo 20, o texto bíblico nos fala assim: voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe por sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Olha que situação complicada, que situação tensa na casa de Davi, nessas conjunturas aqui do texto. Uma família que aqui está vivendo uma crise conjugal. Você tem aqui uma conversa tensa entre um marido e uma mulher. A conversa é muito tensa. Davi está aqui recebendo a Arca da Aliança de volta. Ele mandou que a trouxessem para Jerusalém, para sua capital. E enquanto a arca está sendo levada, Davi se coloca entre aqueles que estão trazendo a arca. E o texto diz que Davi dança, que Davi festeja, Davi celebra, e ele sai saltando, pulando, dançando, e ele não está com a roupa real, ele tira as vestes reais e vai dançar celebrando a subida da arca. Mical, quando observa a arca subindo e aquele cortejo trazendo a arca do Senhor, e Davi ali no meio dos servos, no meio das servas, sem vestes reais, dançando e pulando no meio do povo, o texto diz que ela desprezou Davi, que ela reprovou Davi, porque fazia aquilo tudo. E é curioso que o texto diz assim no versículo 20, voltando Davi para abençoar sua casa. Davi está voltando para casa para abençoar a casa. A intenção do coração de Davi é abençoar a família, é trazer a presença de Deus para sua casa, para sua família. E quando ele chega em casa com essa intenção, Mical o repreende duramente, dizendo: que bela figura, que papelão o rei fez hoje diante do povo, se descobrindo diante dos servos e das servas. Ela diz assim, ela chega a ser pesada, dizendo: sem pejo, sem vergonha, sem pudor, você se descobre como um vadio qualquer. Davi, respondendo a tudo isso, ele diz: olha, o que eu fiz perante o Senhor. Foi perante o Deus. E aí Davi é duro também com as palavras, e a briga conjugal é assim, não é? A briga, um fala uma coisa, o outro responde duramente. Olha o que Davi fala: perante o Senhor que escolheu antes a mim que seu pai para ser o rei da nação. Ou seja, Davi está falando aqui: olha, você está dizendo que eu não presto? Quem não presta é seu pai, porque Deus derrubou teu pai e me colocou no lugar dele. Davi está dizendo: ainda mais eu vou me humilhar diante de Deus, ainda mais desprezível me farei, me humilharei aos seus olhos e aos olhos das servas. E quanto às servas que você está falando mal, as mulheres aí, elas me honram e você não honra. Você percebe que aqui virou uma briga conjugal complicada? Mical recebe Davi com censura. E por causa da censura de Mical, Davi é duro com ela. Davi vai falar dos problemas da família dela. Davi vai dizer que a família dela é que é complicada. E Davi vai dizer que ele foi escolhido por Deus no lugar do pai dela. E ele vai valorizar as moças, dizendo assim: você não me valoriza como marido, mas as mulheres lá me valorizam. Delas eu serei honrado. Você não, você que é minha mulher não me honra. E aqui Davi chega em casa e tem uma briga familiar. E o texto diz que Mical não teve filhos até o dia de sua morte, que pode significar duas coisas. Pode significar que ela ficou estéril, que pode também significar que Davi não mais foi para a cama com Mical,
que aqui significou uma ruptura no relacionamento de Mical e Davi, que Davi, conquanto a mantivesse no palácio como esposa, Davi não foi mais para a cama com ela, então ela também não engravidou e não deu à luz filhos. Ou ela foi censurada e reprovada também por Deus por desrespeitar o rei, foi ferida com esterilidade. Uma das duas coisas. Mas o fato que eu quero destacar para nós aqui é lembrando da história desse homem. Davi é um grande rei, mas é um péssimo marido. Davi é um grande estadista, mas é um péssimo pai. Davi é um homem religioso, é um homem crente, é um compositor de salmos, é um guerreiro vencedor. Davi tem um excelente, um extraordinário sucesso na carreira. Davi tem um sucesso extraordinário no confronto com os inimigos, no mercado. Davi é bem sucedido fora de casa, mas mal sucedido dentro de casa. Haja visto a situação mencionada aqui, tensa, dele com sua esposa Mical. Mas você tem que lembrar que Davi se casou primeiro com Mical. Mical é a esposa legítima, é a esposa do casamento legítimo de Davi. Mas por que o casamento de Davi não é bom? Porque o casamento de Davi é complicado. O sogro interferiu, pegou a mulher dele, deu para casar com outro homem, e aí depois ele pega a mulher de volta daquele cidadão, e uma situação complicada, vergonhosa. Davi, no tempo que a esposa foi tomada dele e ele fugiu do sogro para não ser morto, o tempo que Saul o perseguiu, ele se casou com uma mulher chamada Abigail, a viúva de Nabal. Ele casou com uma outra mulher, teve uma segunda esposa chamada Abigail. Davi se casou com Ainoã, depois Davi se casou com Eglá, se casou com Maacá, se casou com Abital, se casou com outra mulher chamada Ragite. E por fim, depois que Davi já tinha 7 esposas, ele traiu as 7 esposas, adulterando com Batseba, que era casada com Urias, um de seus soldados. Depois daquela cena toda que Urias não vai se deitar, não vai para a cama com a mulher, porque ela ficou grávida do caso que teve com Davi, e ele queria que o marido dormisse com ela, para dizer que o filho era dele, ele não vai para a cama com a esposa, por lealdade a ele, Davi o rei. Davi então manda matá-lo no campo de batalha, o colocar num lugar exposto aonde ele morreria. Davi ainda toma para si Batseba, que era a mulher de Urias. Davi agora tem 8 esposas. Davi tem 19 filhos. Davi tem um filho chamado Aminon, Quileabe, que são filhos dele com Abigail. Davi tem ainda filhos com você, se você olhar aí na história bíblica, 1 Crônicas 3, de 1 a 2, vai falar dos filhos de Davi. Ele diz que Davi tem Absalão, filho de Maacá, que é o rei de Gesur. Davi tem um outro filho chamado Adonias, filho de Agite, Cefatias, que é filho de Abital, Itreã, que é filho de Eglá. Davi tem ainda mais filhos com Batseba, além do menino que ele teve e morreu. Davi se afeiçoou de Batseba de uma forma diferente, já que o casamento com Mical, que era a esposa legítima, não funcionou. Os outros casamentos eram casamentos políticos, e o casamento com Abigail foi aquele da circunstância lá de Abigail quando o marido morre. Davi fica com Batseba e tem um menino chamado Simeia, um outro chamado Sobabe, um outro chamado Natã, um outro chamado Salomão, que vem a ser o sucessor de Davi. Davi tem ainda outros filhos com outras esposas. Ele tem um menino chamado Ibar, Elisua, Eupelete, Elisama, Eliada, Elifelete, Nogá, Nefeg e Jofia. Tem 19 filhos. A Bíblia fala ainda de uma filha, Tamar. Davi constrói sua família com 8 mães, 8 mulheres, ou 7 mães, 8 esposas, 19 filhos, fora as filhas. Uma família mosaico, desestruturada. Preste atenção, eu queria trabalhar com vocês aqui algumas verdades sobre famílias, para que as famílias possam ser fortes
nos tempos difíceis que vivemos. Os tempos de Davi também eram difíceis. A cultura era terrível, degradadora da família. A cultura permitia a poligamia, permitia esse monte de filhos. A cultura até aplaudia esse arranjo familiar de Davi. Já parecia que era obrigação o rei ter mais de uma esposa, obrigação política, obrigação de mídia, de fama, para demonstrar poder. Aqui é a cultura interferindo na casa de Davi. Aqui são os valores da palavra de Deus, da lei de Deus sendo negligenciados. A lei de Deus proibia esse tipo de coisa e Davi contraria, Davi transgride a lei de Deus e comete erros. E aqui, primeira verdade que esse texto nos mostra é o poder destruidor dos erros na vida da família. Os efeitos nefastos do pecado na casa de Davi, o poder destruidor dos erros na vida familiar. Davi comete erros terríveis. E por causa de seus pecados, você vai encontrar na casa de Davi violência. Aminon estupra a Tamar, o Absalão manda matar o Aminon, que é seu próprio irmão, por causa do estupro da Tamar. Você vai encontrar na casa de Davi violência. Absalão tenta matar o próprio Davi, derrubá-lo do trono. Você vai encontrar na casa de Davi o sexo ilícito, como o Aminon, que tem envolvimento sexual com a irmã, e a força. Você vai encontrar Absalão violentando as esposas de Davi. Você vai encontrar Davi, o pai, adulterando com Batseba e tendo sexo com várias mulheres, colocando essas mulheres todas como esposa. Você vai encontrar pecado sexual, a relativização do sexo na casa de Davi. A relativização dizendo que não é errado, que não é pecado. Naquela conjuntura, eles queriam dizer que isso não era errado. Haviam pessoas que queriam
Bíblia diz assim, que Aminon se apaixonou por Tamar, se afeiçoou dela, ele amava Tamar. E aí o Aminon fica ali perdendo o apetite, sonhando com a menina. O primo fala, não, manda chamar a Tamar aqui para casa, elabora um plano, dizendo assim, finge que está doente, manda ela fazer comida para você, e quando ela vier, você pega a menina, você vai para cima dela. E aí você não pode se privar do seu desejo de ter a cultura do egoísmo, a cultura do eu acima de tudo, de que eu tenho que ter o que eu quero, de que eu não posso ser privado de nada. Isso é uma cultura terrível do egoísmo, muito forte nos nossos dias. Aminon seguiu o plano. Pede ao pai que mande sua irmã fazer comida para que ele pudesse comer e melhorar. E aí ele manda todos saírem de casa, enquanto está lá a menina fazendo comida para ele, e quando ela vai servi-lo, ele se tranca sozinho com ela no quarto, se levanta para cima dela, ela diz, Aminon, não faz isso, se você pedir a minha mão em casamento ao nosso pai, ele dará, ou seja, aquela cultura permitia esse tipo de prática também, do irmão, meio-irmão casar com a meia-irmã. E aí Aminon nem dá ouvidos à sua irmã, vai para cima dela e a força sexualmente. Mas olha o que a Bíblia diz, que no dia seguinte, depois do ato sexual todo, o texto fala que foi maior a aversão que Aminon tinha por Tamar do que o amor que tinha por ela. Gente, eu pergunto, que amor é esse? Que de um dia para a noite vira aversão? O que é que estão chamando de amor na cultura? O texto é uma narrativa de como eles viram a história. A Bíblia não está corroborando o amor de Aminon. A Bíblia está dizendo que o amor de Aminon é corrupto. Esse é o amor de luxúria. É isso que as pessoas estão chamando de amor. As pessoas falam, o importante é amor. Não importa se é homem com homem, mulher com mulher, se é o sujeito traindo a esposa, se é sem compromisso conjugal, é amor. Então as pessoas dizem, vamos fazer amor, e elas confundem paixão, luxúria, elas confundem paixão infame com amor. Isso é a cultura dizendo que é amor. A cultura tem um poder destruidor dentro da casa. A cultura do homem bem-sucedido fora de casa, aplaudido pela sociedade como Davi era. Davi era aplaudido, era o rei, afamado, famoso, muitos likes, muitos seguidores, muitos fãs. E Davi esquece dos seus filhos, das suas crianças. Davi vive a vida fora de casa, mas negligencia a vida dentro de casa. Isso é a cultura. O rei tinha esse papel, o rei tinha essa função, e a sociedade aprovava, mas a palavra de Deus reprova. A cultura das permissões pecaminosas, a cultura do materialismo, a cultura do abandono da fé, a cultura do alcoolismo. Vários pecados foram cometidos por causa de alcoolismo. Quando Absalão matou Aminon, Aminon estava bêbado. A cultura do imediatismo, do hedonismo, do prazer, antes de tudo, acima de tudo. Foi por isso que Davi olhou para aquela mulher bonita, seminua no jardim do palácio, não sei o que ela estava fazendo lá também, tomando banho naquele lugar. Não sei se estava lá se oferecendo ao rei, e o rei vê aquela mulher e ele não admite não poder tê-la, apesar de ter suas esposas, já ter dentro de casa como saciar seu desejo sexual, mas não basta, ele tem que possuir aquela mulher também, porque é a cultura do prazer. É por isso que nós temos uma sociedade alcoólatra, alcoólica. Nós temos uma sociedade que consome álcool de forma absurda. Nós temos uma sociedade que consome drogas de uma forma absurda. Hoje são cerca de 11 milhões de usuários de entorpecentes no Brasil, dos vários tipos. É por isso que nós temos uma sociedade materialista que vive em função, em torno do prazer. Essa cultura maligna destrói a família. Essa cultura do material, do bem, do ter. Davi estava preocupado em conquistar terras, em avançar as fronteiras de Israel, destruindo sua família. Materialismo. Pessoas que só pensam no carro, na casa, e destrói a família, tentando dar o melhor para a família, tentando dar celular de marca, tentando dar roupa de marca, e que adianta você vestir a sua família com as melhores marcas e no final ela terminar arruinada e destruída só por causa da cultura do consumismo. Poder destruidor da cultura na vida das famílias. A cultura tem um poder destruidor. A cultura dos multicasamentos.
A cultura de que se eu tenho poder, eu posso usar esse poder para massacrar o interesse das pessoas. Essa cultura da soberba, da arrogância, de que porque o sujeito é famoso, ele acha que as regras do sexo não valem para ele, porque ele tem dinheiro, ele acha que as regras da lei de Deus não valem para ele, ele pode transgredir, ele pode conquistar dinheiro sujo, ele pode desfrutar do prazer errado, proibido, porque tem poder e dinheiro. Davi pensou que podia fazê-lo e destruiu sua casa, porque aderiu às permissões da cultura. Meu querido, minha querida, cuidado com as permissões da cultura na sua casa. A história de Davi mostra para nós o poder destruidor dos erros, o poder destruidor da cultura, quando a cultura se dissocia da palavra de Deus. A cultura tem elementos bons, mas na cultura tem elementos que contradizem a verdade, a revelação divina. E estes elementos, mesmo sendo elementos culturais, mesmo sendo permissões do século vigente, têm poder altamente destruidor, porque contrariam o preceito de Deus. Quando a cultura tem elementos que se coadunam com a palavra, aí sim são expressões culturais legítimas. Mas em terceiro lugar, esse texto nos fala do poder restaurador da graça de Deus na vida da família. O poder restaurador de Deus na vida da família. Como Deus pode restaurar? Como Deus é poderoso para restaurar uma família assim? Deus havia feito uma promessa a Abraão que abençoaria a descendência dele. E Davi é descendente de Abraão. Deus havia prometido a Isaac abençoar a descendência dele. Davi é descendente de Isaac. Deus reafirmou a promessa a Jacó. Davi é descendente de Jacó. Dos filhos de Jacó, Deus abençoou Judá e disse que na família de Judá haveria o trono e que não faltaria sucessão ao trono, que Judá seria honrado e abençoado por Deus. E por causa da promessa, Deus abençoa Davi. Davi se tornou odiável e desprezível diante de Deus, mas Deus não desistiu de Davi. Deus mandou o profeta Natã na casa de Davi, que conta aquela história que você conhece das ovelhas, do vizinho que tinha muitas ovelhas, o outro que só tinha uma, o que tinha várias ovelhas, mata a única ovelha daquele vizinho para servir no cardápio da janta para uma visita que recebeu naquela ocasião. E Natã pergunta para Davi o que esse homem que matou a única ovelha do vizinho, que era o animal de estimação, o pet da casa, que comia na mesa com a família, o que você acha que deveria se fazer a esse homem? Davi era juiz, não hesita em pronunciar a sentença de morte para tal homem. E Natã vira para Davi e diz: você, esse homem, porque você tinha 7 esposas e tomou a única esposa de Urias e ainda mandou matar aquele homem. Davi então se arrepende, Davi se quebranta diante de Deus, Davi se vê, Davi vê sua sujeira, Davi vê seus erros, vê seus pecados, se arrepende profundamente diante de Deus. E você tem o Salmo 30, o Salmo 51, expressando o quão profundo e sincero foi o arrependimento de Davi. E aqui você vê que diante do arrependimento de qualquer tipo de pecado que seja, de qualquer tipo de erro que seja, não importa o tamanho, mediante arrependimento, o poder da graça nos restaura, nos restabelece, nos reconstrói. Você vê aqui a promessa de Deus na vida de Davi. Deus não desiste de Davi, manda o profeta o exorta e ele se quebranta. O envio do profeta é a graça de Deus. Quando Deus manda exortação, quando Deus te repreende é amor. Quando Deus te repreende, quando Deus te disciplina é o amor de Deus. E Deus disciplinou Davi. Você vê nessa história a providência de Deus. Você vê a provisão, a providência de Deus na casa de Davi, que exatamente daquele casamento todo torto de Davi com Batseba, é que vem o sucessor do trono de Davi. Os outros filhos se perdem, mas Deus é tão bondoso e tão generoso com Davi, que mesmo daquela relação toda torta, é que Davi tem aqui os outros filhos. Davi tem 4 filhos com ela, além do menino que morre, e desses 4, exatamente o mais novinho, Salomão, é o que vai ser aquele que perpetua o trono de Davi, que é da linhagem de Davi, assenta-se no trono, consolida o reinado de Davi, fazendo as alianças com os povos vizinhos, cessando as guerras. E Salomão traz um tempo de prosperidade financeira para Israel. Deus foi gracioso. Isso foi a providência de Deus, que a despeito dos erros de Davi, manifestou a bondade. A graça não abandona.
A graça é poderosa para nos ajudar, para nos curar das feridas deixadas pelo poder destruidor dos erros. A graça que nos cura, a graça que traz perdão, a graça que traz libertação, a graça que traz restauração, a graça é que sinaliza a esperança para as famílias perdidas. A família de Davi estava destruída, mas a graça de Deus veio sobre Davi e deu a Davi a alegria de ver seu filho assentar-se no trono. Davi teve a alegria de ter, ainda que fosse com um começo complicado, Davi pôde mais tarde, de fato, abençoar sua casa. O Salmo 51 reflete a cura de Davi. Davi diz naquele salmo que ele confessou o seu pecado, não escondeu mais a sua iniquidade. E ele diz, e tu perdoaste, Senhor, a iniquidade do meu pecado. E ele diz assim, todo homem te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Ele diz, então, ensinarei aos pecadores os teus caminhos. Percebe? Davi restaura seu pastorado, Davi restaura sua liderança. Davi agora, de um homem que transgride, que comete erros crassos, absurdos, é um homem restaurado que vai ensinar os pecadores o caminho de Deus. Deus restaurou a casa de Davi. Quando Davi se arrependeu, ele abençoou sua casa. O texto diz que Davi voltou para abençoar a sua casa. Aqui Davi está fazendo um movimento geográfico de voltar para casa, mas tem todo esse problema, todo esse conflito. Quando Davi quebranta e arrepende, Davi volta. Agora volta o Davi crente. Agora volta o menininho que derrubou Golias. Agora volta aquele Davi crente que compõe os salmos. Davi agora voltou de fato, convertido, crente, quebrantado, transformado, purificado. O Espírito Santo nele, o conduzindo, limpo diante de Deus, como na sua oração. Ele diz, purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Agora Davi volta convertido, transformado. Davi agora volta limpo, lavado. E agora esse homem limpo, esse homem transformado pelo poder e pela graça de Deus, abençoa a sua casa. Davi abençoa a sua família. De fato, agora ele pode abençoar a sua família. No final desse texto, versículos 27 e 29, Davi diz assim, pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Davi diz, fizeste ao teu servo essa revelação, edificar-te-ei a tua casa. Davi edifica a casa de Deus, porque Deus o ajudou a edificar sua própria casa. Ele vai construir o templo, ele separa todo o material e é quem dá o start para a edificação do templo. E mais, Davi é pai de Cristo Jesus. De Davi, que voltou para abençoar sua casa, da linhagem de Davi, somos abençoados, porque essa história culmina no filho de Davi, a quem o Bartimeu clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o filho de Davi tem misericórdia do Bartimeu cego, e o cura da sua cegueira, e o restaura, e o devolve à luz. Da casa de Davi, somos abençoados. Somos abençoados pelo descendente de Davi, que é Jesus. Davi voltou para abençoar essa casa. Davi voltou para Deus. E quando Davi volta para Deus, sua vida vira uma bênção para a sua casa. Vira uma bênção para a minha e para a sua casa, porque através do cumprimento da promessa de Deus na vida de Davi, Deus nos dá Jesus, que pode restaurar nossas famílias. Deus é o restaurador, Deus é o redentor, o Messias era o plano de Deus, e por causa do plano de Deus, Deus restaurou a casa de Davi. Por causa do plano de Deus em Jesus, Deus restaura a sua casa. Eu não sei se vocês estão vivendo efeitos destruidores dos erros. Eu não sei se você está vivendo na sua casa as dores e tensões da infiltração da cultura na tua casa. Se você está vivendo consequências, dores, problemas, complicações, eu quero te lembrar, a partir desse texto,
o poder restaurador da graça de Deus na vida da família. Deus tem um poder restaurador e que Ele visite a tua casa, que Ele visite teu casamento com o poder restaurador. Não importa o quão em frangalhos, o quão complicado esteja teu casamento, se você fizer súplicas ao Senhor, como disse Davi, em tempo de poder encontrá-lo, Ele restaurará a tua casa pela graça dEle, como restaurou a dignidade de Davi e o chamou homem segundo o coração de Deus. Que Ele te abençoe e te faça homem, mulher, filho, pai, mãe, avô, avó, sogro, sogra, nora, genro, seja qual for o teu papel na tua família, que você seja segundo o coração de Deus. Grande abraço para vocês. O Senhor os abençoe no nome precioso de Jesus. Pastor Honório, Jaqueline, demais irmãos, Deus derrame graça sobre vocês em nome de Jesus.